Oi, eu sou a Fabi, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre as leituras de outubro. Mas antes do vídeo, você já é inscrito no canal, se não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, me segue nas redes sociais, o link sempre fica embaixo do descrição do Instagram, você pode me acompanhar por lá para ter mais conteúdo. Agora vamos para a lista de livros de outubro, né, as leituras de outubro. Em outubro eu li muito conto e novela, gente, eu li bastante e poucos livros físicos, né? Eu li bastante coisa no Kindle e o meu ritmo estava um pouco complicado nesse mês, né, de outubro, mas eu acabei lendo bastante no final das contas. Então vou mencionar aqui para vocês o que eu li agora em outubro, né? Que eu faço mês temático todo ano e esse ano também fiz. Então vamos começar com o primeiro, que foi A Queda da Casa de Usher. Vou deixar a capa aí para vocês do conto. Eu acredito que seja um conto ou novela, não tenho certeza. Do Edgar Allan Poe. Foi a primeiro conto, barra novela, que eu li do Edgar Allan Poe. Eu já tinha lido os poemas, eu tenho o livro de poemas dele e esse foi o primeiro que eu li, que era conto. E, gente, é muito bom, gostei bastante. Dei 4 estrelas para esse conto. Eu queria ler o conto porque eu queria ver a adaptação, né, que ia ser na Netflix. Ainda não comecei a assistir, porque eu descobri que tinha outros contos que eu precisava ler para ver a adaptação, porque cada episódio é baseado em algum conto diferente do Poe, incluindo também um episódio que é sobre o Corvo, que é o poema mais famoso de Edgar Allan Poe. Então eu li A Queda de Casa de Usher e eu gostei bastante. Eu pude ver bastante da influência que o Poe tem na escrita do Lovecraft, que é um dos meus autores favoritos. E eu vou mencionar aqui para vocês, adiantando, que Poe se tornou um dos meus autores favoritos também, porque eu gostei muito dos contos e como ele desenvolve um conto, principalmente a temática sombria e de horror, né, e mistério que tem, né. O Poe foi um precursor, né, do gênero de romance policial, gênero policial de suspense e investigação. E a gente vê muito disso também nos seus contos, né? E a temática sombria é sempre envolta nisso. Você nunca sabe se aquilo foi real ou se aquilo é uma coisa sobrenatural. Fica essa dúvida ali, boa parte dos contos do Poe que eu li. Então, eu já li 10 contos do Poe, todos esse mês de outubro, por sinal. Vamos lá. Eu não vou ficar mencionando muito sobre o conto, porque é um conto, gente, é curto. Se eu ficar falando aqui, vai ser spoiler, né? Vai acabar sendo spoiler. Recomendo que você leia o conto, porque vale a pena. Principalmente se você curte temáticas sombrias e de uma questão de mistério. Então vamos lá. Depois eu li A Viagem do Peregrino da Alvorada, né? Que é uma das crônicas de Nárnia. Eu tô lendo, né? E essa foi a única crônica que eu li em outubro. Porque eu quis ler mais livros temáticos em outubro. Então eu só li essa crônica, né? É uma releitura, porque eu já tinha lido alguns anos atrás e estou fazendo uma releitura de Crônicas de Nárnia. Depois eu li o livro, e esse foi um livro, e também foi no Kindle, que foi Assombração na Casa da Colina, da Shirley Jackson, que é um clássico do terror. Uma das principais histórias de casa assombrada que existem até hoje, que influenciou e inspirou vários e vários autores, como King, como tantos outros autores que escrevem histórias de casa mal assombrada, se inspiram em Assombração na Casa da Colina, da Shirley Jackson. A Shirley Jackson é a autora favorita do King, e ele menciona ela em diversas histórias, diversas vezes, por sinal, como Salem Iluminada, ele menciona bastante Shirley Jackson, então recomendo muito que você leia, principalmente se você é fã do King, vale a pena. É um livro que tem muito uma pegada mais psicológica, a gente não sabe realmente se aquilo aconteceu ou se é uma coisa da mente da personagem. Você termina o livro e você fica ali um bom tempo pensando e refletindo sobre o que aconteceu e o que isso é, sabe? O que a história te trouxe, sobre o que é realmente essa história. Acompanha uma pessoa que vai investigar essa casa, né, que é essa mansão, né, essa mansão assombrada. Ele quer fazer uma pesquisa para ver se aquilo é real. Ele convida algumas pessoas para ficar nessa casa com ele durante um tempo, né, que é o Dr. Montag. Ele quer fazer um relato, ele quer escrever um livro sobre isso, ele quer ver o que vai acontecer, se vai acontecer realmente alguma coisa nessa casa. Então vão algumas pessoas, uma vidente, a Eleonor, que é a protagonista dessa história, porque boa parte da história é por ela ali que a gente conhece. Ela é uma pessoa que já tem algumas questões, né, que são muito psicológicas ali, umas questões dela ali, que ela tem com ela, que já tem dentro dela, e quando ela entra na casa isso vai se aflorando cada vez mais e vai meio que tomando conta ali dela, aquelas questões. É uma história muito boa, mas é uma história psicológica, você tem que
com a mente de que vai ser para essa questão psicológica, que a mente dos personagens é o principal dessa história, não é nem a Casa Assombrada, apesar de a Casa ser um personagem muito importante dessa história. Como eu falei para algumas pessoas, o Dr. Montag, a sua esposa, o Luke, que é o herdeiro dessa casa, a Eleanor e a Tel, que a Tel é uma pessoa que é mais sensitiva e tudo mais. Como eu falei, a Eleanor acaba sendo a personagem principal, que é Nell, né, chamada de Nell pela Theodora, né, que é uma personagem que vai estar ali nessa casa também. Então, tem toda essa questão acontecendo, as individualidades dos personagens, o como o ambiente pode afetar o seu psicológico, a sua mente, né? Influenciar suas atitudes. Então é muito, muito interessante se você for ir buscando essa temática. Agora, se você for ir achando que, eu quero ler história de terror, pode ser que você se decepcione, porque isso não é o principal da história. Tem sim algumas cenas, né? Mas assim, pra dar esse clima de terror. Mas é uma história sobre o psicológico, então fica com esse adendo aí pra vocês. Eu gostei bastante de 4 estrelas e pretendo ler os outros livros da Shirley Jackson com certeza, porque realmente gostei da história. Li também A Estampa da Casa Maldita, do Lovecraft, que é um conto do Lovecraft, é um conto que eu não tinha em nenhuma coletânea aqui, então eu tive que achar ele na internet para poder ler, porque a Tatiana Feltrin fez um vídeo desse conto. Eu gosto muito das resenhas que ela faz dos contos de Lovecraft, então eu li antes de ver a resenha e vale muito a pena você ler antes de assistir, porque ela menciona detalhe a detalhe do conto. Então, lê antes de assistir a resenha, mas vale muito a pena também assistir a resenha dela, porque ela menciona vários acontecimentos do conto, ela vai destrinchando o conto no vídeo, então vale a pena. É um conto muito bom e é um conto inspirado em A Queda da Casa de Usher, do Poe, que era o autor favorito do Lovecraft, como falei. Então, é muito, muito bom. E como eu li A Queda da Casa de Usher antes, então pude ver as comparações e é muito legal fazer isso. Eu li também alguns livros cristãos, que como eu já falei lá no começo do ano que eu ia ler um livro cristão por mês, ou alguns livros assim, sempre tá lendo um, e eu já li vários esse ano. Mas eu vou fazer um vídeo separado no final do ano, mencionando cada livro, contando sobre cada livro e ranqueando os livros que eu li. Então, eu não vou ficar mencionando aqui agora para vocês, então eu só vou me ater aos livros da temática de outubro para ficar um vídeo mais dinâmico. Depois, na temática de outubro, o livro que eu li foi Os Garotos do Cemitério, né, que era do Clube de Romances. A gente também sempre lê em outubro um livro temático, e esse foi escolhido. É um livro que está no Kindle Limited, do Aidan Thomas, né? Então, é um livro que conta a temática de bruxas como inspiração da cultura latina. Os personagens são latinos, então eles têm muito dessa temática e traz muito a questão da morte envolvida. Como essas pessoas reagem, né? Como é a parte da cultura da magia deles, como eles são ligados à morte. É muito, muito legal essa parte da magia. Mas é um livro que a magia fica em segundo plano, porque é muito mais sobre o desenvolvimento do personagem, sobre ele querendo ser aceito nessa cultura e que ele ama tanto, mas ele é um menino trans, então ele não é aceito, não querem que ele participe dos rituais, né, para se tornar um bruxo, porque ele é trans. Então tem mais essa temática, tem um romance também. Ele vai tentar fazer um ritual por conta própria e vai acabar despertando fantasmas. Então acontece muito isso. Essa é uma história que acontece num período curto de tempo, acho que são uma semana por aí. Então, tem muito sobre essa temática. E é um livro muito interessante, eu dei 4 estrelas. O pessoal gostou também lá, né, no clube, bastante as pessoas gostaram, né. É um livro adolescente, então não é grande coisa, né, em si, né, uma coisa que você não pode esperar, uma grande coisa de literatura. Não é essa a proposta. É um livro mais jovem, então foi um livro muito melhor do que eu esperava, porque eu esperava ser mais bobo, mas afinal de contas eu achei bem legal. Depois eu li o conto A Pata do Macaco, do W.W. Jacobs. É um conto muito, muito bom. E eu reli o final várias vezes, que eu fiquei perguntando se o final que eu tinha pensado era o final mesmo, e eu fiquei relendo o final várias vezes. É um conto que eu vi a indicação da Mônica, ela leu o livro de contos do século XIX, né, aquela edição listrada, que são vários contos reunidos da Companhia das Letras, e ela tava falando desse conto, né, A Pata do Macaco, que ela achou muito bom. E aí eu falei assim, vou ler. Aí eu tinha no Kindle Limited a opção de ler o conto, né, o conto sozinho no Kindle Limited, eu peguei e li, do W.W. Jacobs, como eu falei, o autor. É muito bom, é um conto muito bom mesmo. Eu dei 4 estrelas também para esse conto, foi um ótimo conto para essa temática de outubro.
Depois eu li mais alguns contos do Poe, que é O Coração Delator, A Máscara da Morte Rubra, O Escaravelho de Ouro, O Poço e o Pêndulo, separado, porque esses contos seriam contos que seriam adaptados na série A Queda da Casa de Usher. Cada conto seria de um episódio em si, né? Seria retratado em algum episódio. Então, assim, eu li esses contos, né? Alguns eu vi audiobook em vez de ler, né? Porque eu achei o audiobook no YouTube e eu ouvi o audiobook. Gente, são sensacionais. Gente, que contos maravilhosos. Por isso que eu falei que Poe virou um dos meus autores favoritos. O Coração Delator, gente, que conto. Gente, e o final do conto. Não tenho palavras. A Máscara da Morte Rubra é um conto do Poe que eu queria ler há muito tempo, porque ele é um conto mencionado no Fantasma da Ópera, que é um dos meus livros favoritos. Então, eu queria ler já esse conto faz tempo, então eu li, e é um conto também maravilhoso. O Escaravelho de Ouro é um conto bom, gostei, assim, foi um conto bem legal, foi 4 estrelas. O Coração Delator eu dei 4,5. A Máscara da Morte Rubra eu dei 5 estrelas. O Poço e o Pêndulo eu dei 4,5, porque eu achei um conto mais lento, a narrativa, mas é uma tensão muito grande, é um conto muito, muito bom, gente. Tipo assim, todos esses contos do Poe valem a pena você ler, com certeza, assim, são dos melhores contos que eu li na minha vida. E depois eu li também O Gato Preto e Outros Contos, que é essa coletânea que eu tenho aqui do Poe. E ele tem Gato Preto, que também foi adaptado na série, e Os Assassinatos da Rua Morgue, que também foi adaptado na série, O Enterro Prematuro, Os Fatos no Caso do Sr. Valdemar e O Barril do Amotilado. O Gato Preto e o Assassinato da Rua Morgue vai ter na série, né, adaptação, então eu li por conta disso, então eu aproveitei para ler o livro inteiro. Gente, O Enterro Prematuro, 5 estrelas. Os Fatos no Caso do Sr. Valdemar. Gente, esse conto é muito bom e tem muito pegado Lovecraft, com certeza. 5 estrelas. O Barril do Amotilado eu dei 4,5, mas porque é uma questão mais realista. É um conto que o medo é muito mais realista, né? Não dá aquela sensação do é real ou não, como muitos contos do Poe, mas é mais assim, essa questão é real, é um terror real. O Gato Preto, muito bom, dei 4,5, mas fiquei muito agoniada porque é um conto que retrata, tipo, maldade com animais, principalmente gatos, que são animais que eu tenho, então me deu muita nervoso e muita agonia, então por isso que eu dei 4,5. Mas poderia ser 5 estrelas, eu só dei porque me deu muita agonia ler alguém maltratando de um bicho, né? Então, enfim. E Assassinatos na Rua Morgue eu dei 4 estrelas, e esse conto aqui é uma investigação policial, é uma questão policial, é um livro, é um conto policial. E é muito bom, se você já sabe, né, como eu falei, o Poe é conhecido como precursor desse gênero, então vale muito a pena ler também. É uma coletânea muito boa, a seleção desses contos são muito bons, recomendo para ler. Ela é baratinha, é naquelas estandes de shopping que vende, então foi onde eu comprei pelo menos. Vale a pena, a coletânea é muito boa e eu quero ler o máximo de contos de Poe que eu conseguir, com certeza. Outro livro que eu li esse mês, né, que eu finalizei esse mês, que eu já estava lendo, foi A Rainha das Sombras, que é o 5º livro do boxe de Trono de Vidro. Eu finalizei esse mês, era para ter terminado no mês de setembro, mas não consegui, então eu finalizei agora em outubro. Eu li e esse eu já tinha lido, foi uma releitura, eu mantive as 5 estrelas que eu tinha dado da outra vez. Ele me incomodou um pouco mais dessa vez, mas as partes que me incomodaram não se sobressai tanto quanto as partes que são muito boas desse livro, as revelações e tudo mais, porque esse livro é tipo fechar um ciclo, amarrar umas pontas soltas, porque agora vai ser indo para o final, porque Império de Tempestades e Reino de Cinzas são os últimos, né? Império de Tempestades e Torre do Alvorecer são ao mesmo tempo, então é como se fosse um livro único, só que cada um se passa em um lugar, e Reino de Cinzas. Então, tipo assim, esse aqui fecha as pontas para ir para o final da série. Então, é um livro muito, muito bom, né? Recomendo também. Gostei bastante, foi 5 estrelas. E também finalizei o livro de contos do King, que é Sombras da Noite, que me acompanhou durante o mês de outubro, praticamente todo. E eu gostei muito, 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 muito desse livro, gente. Eu dei 4 estrelas e meia, porque teve muitos contos 5 estrelas e 4 estrelas, e 4 estrelas e meia. Mas também teve alguns contos que foi 3, 3,5. Então eu não quis dar 5
Mas todos os contos são bons. Recomendo muito essa coletânea do King, gente. São contos sensacionais, são contos muito bons. Tem 2 contos que é no mesmo universo de Jerusalém Slot, né? De Salem, do livro Salem. Tem Jerusalém Slot, que é um conto que se passa no século XIX, né? Nesse lugar. E também tem o conto Saideira, que se passa depois de Salem, gente. Que contos sensacionais. E tem um conto que se passa no universo de Dança da Morte, tem os contos de ficção científica, tem os contos de terror, tem os contos de rato, tem conto de tudo que você imaginar. É contos muito bons, gente, muito bons mesmo, recomendo muito. E no meu Instagram tem um destaque das leituras de outubro, em que eu menciono a nota de todos os contos dessa coletânea, né, do King. São contos muito bons e tem muitos contos, então é uma coletânea que realmente vale a pena. Eu pretendo ter o físico dessa coletânea, porque realmente gostei demais. Também li A Noite das Bruxas, da Agatha Christie, porque eu queria ver o filme. Então eu li agora no dia 31 esse livro, né, da Agatha Christie. É um livro curto, os livros da Agatha Christie são curtos, então eu leio sempre muito rápido. Eu li A Noite das Bruxas, eu gostei bastante. Ele é bem diferente da adaptação. A adaptação meio que usa uma inspiração assim mínima sobre a história e tipo recria tudo o que acontece no livro. Mas o livro em si é muito bom, a investigação é muito boa. Eu gostei muito, muito desse livro da Agatha Christie. Eu dei 4 estrelas. Se passa no Halloween, é uma morte que acontece de uma menina que desvia um assassinato, ela morre e aí o Poirot acaba tendo que investigar. Tem uma personagem que é uma escritora que vai estar envolvida com isso, e ela é uma personagem, se eu não me engano, que aparece em outro livro da Agatha Christie também, é uma personagem recorrente, que é essa escritora de romance policial. E é muito legal, eu gostei bastante. E para finalizar, eu li o conto O Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gilman. Eu acho que é esse o nome dela. Charlotte Perkins Gilman. Alguma coisa assim. Posso estar falando errado, mas é algo assim o nome da autora. É um conto muito famoso, é um conto também muito psicológico. É muito mais do que a personagem sente e o que a mente dela cria sobre isso, do que sobre algum terror. Mas acaba assim sendo bem tenso o conto. É um conto muito bom. Se eu não me engano, é um conto sobre uma pessoa que está passando por uma depressão pós-parto. Então, é um conto bem tenso, gente. É um conto bem tenso. Eu recomendo muito, é muito bom, gostei. Eu tenho esse livro de contos dela, porque estava disponível um tempo atrás de graça, né? Numa promoção que o Kindle fez, e tava vários livros de graça e esse tava. E eu peguei porque eu realmente tinha vontade de ler esse conto. Eu li, gostei demais. Foi 4 estrelas. A Noite das Bruxas também dei 4 estrelas. E foram essas leituras de outubro, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like e me conta aí qual foi a sua melhor leitura desse mês de outubro. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Um beijo. Até o próximo vídeo.